Olá, pessoal! Mais uma questão da prova específica de pedagogia, questão 13. Muitas pessoas entraram em contato perguntando, então nós vamos refletir sobre a questão 13 da prova de PSS específico de pedagogia. Então a questão 13 diz o seguinte: entre os aspectos marcantes que necessitam de especial atenção na etapa do ensino fundamental está a transição da educação infantil para o ensino fundamental e dos anos iniciais para os anos finais. O processo de transição pauta-se um acolhimento afetivo que garanta segurança e pertencimento à nova organização escolar. Tarefa a ser desenvolvida por toda a equipe, tanto da instituição de origem como da instituição de destino, promovendo-se assim um diálogo entre diferentes mantenedoras. Esse texto ele é da Referencial Curricular do Paraná. O objetivo é falar sobre o aspecto da transição, né? Quando o aluno sai de uma etapa de ensino para a outra, da educação infantil para os anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental para os anos iniciais para os anos finais, né, do quinto para o sexto ano. Então essa transição que acontece. E essa transição o documento curricular, né, o referencial curricular do Estado do Paraná, assim como a BNCC, se preocupou muito com esse aspecto da transição, desse momento de transição. Então essa questão 13, esse texto do início, ele direciona essa reflexão sobre a transição desse aluno que passa de uma etapa para a outra, né? Eu não vou ler todo, quem tem essa questão já verifica. Eu vou ler a questão em si, a questão 13 da prova específica de pedagogia do PSS. O texto anterior apresenta um trecho do documento organizador curricular do Estado do Paraná, que acabei de falar, né, do referencial curricular, no que se refere ao período de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Os objetivos daí direcionam a questão. Eu sempre digo para vocês, para meus alunos de curso preparatório, quando você vai fazer uma prova para um concurso, uma prova para você ser admitido, né, numa instituição, sempre tem que ler e direcionar o teu pensamento para a questão. Porque de repente você lê todo aquele texto e daí você tem que saber o que a questão está pedindo. Então vamos verificar o que a questão 13 da prova do PSS de pedagogia está pedindo. Me perdi aqui. No que se refere ao período de transição da educação infantil para o ensino fundamental, os objetivos de um documento curricular para a gestão curricular inclui. Então, a questão direciona para essa pergunta, né? Os objetivos de um documento curricular para a gestão curricular inclui. Daí tem as alternativas. Primeira alternativa, 1, né? Articular os marcos de decisão em seus diferentes níveis de competência. Sim, porque se estão se falando na questão sobre a transição, eu tenho que saber o que eu trabalho no ensino, na educação infantil, o que eu trabalho nos anos iniciais, o que eu trabalho nos anos finais e assim por diante. Como o referencial curricular refere-se apenas ao ensino fundamental e à educação infantil, ele está direcionando até a educação infantil. Então, alternativa 1, articular os marcos de decisão em seus diferentes níveis de competência. Sim, porque é um processo de desenvolvimento. Nós não vamos trabalhar da mesma maneira com a criança da educação infantil e com o adolescente do ensino fundamental. Então, a alternativa 1 está correta. A 2, apresentar os tipos de conhecimentos a serem elegidos para o ensino. Não. O documento curricular não vai apresentar tipos de conhecimento a serem elegidos para o ensino, porque quem vai fazer isso é a própria instituição escolar, tá? Alternativa 3, orientar a produção organizacional das escolas em seus tempos e espaços. Sim, está correta essa alternativa, porque esse documento curricular deve orientar essa produção organizacional. Acabei de dizer o que vai ser trabalhado em cada etapa, para dar também continuidade. Para que não, o objetivo que está falando desse documento da transição é para que não termine cada etapa e seja um corte. Terminou essa etapa, pronto, cortou, vai para outra etapa. Daí o aluno sente demais. Se é educação básica, o objetivo desse documento é essa discussão. É uma continuidade
de estudo. É o aluno entrar na educação infantil e sair no ensino médio numa formação contínua e não etapas sendo cortadas. Então, alternativa 3, orientar a produção organizacional das escolas em seus tempos e espaço. Sim, está correta. Quarto, deixa eu aumentar a letra aqui, que senão não chega. Indicar as etapas de monitoramento. Quando vem uma palavra que não condiz com o documento, né? Monitoramento, o objetivo não é monitorar, a gente já exclui. Aí eu sempre digo para vocês, sempre tem que conversar com a questão. Monitoramento das práticas educativas do sistema de ensino, não. Então, a alternativa 4 está errada. Então, quais alternativas que estão corretas? A 1 e a 3, que corresponde à letra A, de acordo com o que está o gabarito, 1 e 3, tá? Então, a questão 13 da prova específica de pedagogia está de acordo com o gabarito, que é a letra A, tá bom? Um grande beijo, daqui a pouco eu vou falar da outra questão 14 e depois a 15. Vou falar uma em cada live para que a gente não misture as discussões, tá? Vou falar uma em cada etapa para que a gente possa ir trabalhando com tranquilidade. Agora há pouco falei da 12, agora estou falando da 13, aí vou falar da 14 e da 15, tá? Até daqui a pouco, um grande beijo.